Se 4 engenheiros levam 3 horas para realizar a manutenção preventiva em 2 unidades geradoras de Itaipu, então, mantendo-se essa proporção, 3 engenheiros realizariam a manutenção preventiva em 20 unidades geradoras em letra A, 60 horas, letra B, 45 horas, letra C, 40 horas, letra D, 30 horas ou letra E, 15 horas. Então, vamos anotar aqui as nossas informações. Inicialmente, nós temos 4 engenheiros que levam aqui 3 horas para fazer a manutenção em 2 unidades geradoras. Vamos anotar as informações iniciais. Número de engenheiros, inicialmente são 4. O tempo que eles gastam em horas, né? Tem que anotar aqui a unidade, porque às vezes a gente precisa converter de horas para minutos. Então aqui a gente já tem as respostas todas em horas, então vamos deixar aqui em horas mesmo. São 3 horas. E a quantidade de unidades são 2. O que acontece com o número de engenheiros? Nós vamos diminuir, vai passar a ser 3. O que acontece com as unidades geradoras? Vai aumentar para 20 e nós queremos descobrir aqui o tempo. Então, a nossa incógnita vai ser o tempo. Como é o tempo que nós queremos descobrir, o que vai vir aqui na frente vai ser 3 sobre x. Isso aqui vai ser igual ao produto, tá? Dessas duas variáveis. Só que eu preciso verificar o seguinte. Esse produto, ele é essa variável aqui, engenheiros e tempo, são grandezas que são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Então, quando eu diminuo a quantidade de engenheiros, esquece um pouquinho aqui as unidades. Vamos trabalhar só com essas duas por enquanto. Quando eu diminuo o número de engenheiros, eu preciso de mais tempo. Então, essas grandezas, elas são inversamente proporcionais. Na hora de colocar aqui os valores, você não coloca 4 sobre 3, você coloca 3 sobre 4, porque elas são inversamente proporcionais. Agora, a gente analisa o tempo e as unidades. Se eu aumentei a quantidade de unidades, eu vou precisar de mais tempo. Note que as setas aqui estão na mesma direção. Então, aqui as grandezas são diretamente proporcionais. Esses dois valores eu coloco do jeito que estão. Não preciso fazer nenhuma inversão. O que a gente vai fazer agora? Vamos tentar simplificar. O máximo que você conseguir simplificar aqui vai ajudar bastante. Então, esse 3 eu posso simplificar com esse 3. Aqui eu passo a ter 1 sobre x igual a 1 sobre 4. Vezes, tá? Eu simplifiquei aqui, ó. 3 para 3 dá 1. E 3 por 3 deu 1. Então, eu posso simplificar aqui? Pode, não tem problema nenhum. Bom, fiz a simplificação do 3. Agora eu vou simplificar o 2 e o 20. 2 dividido por 2 dá 1. 20 dividido por 2 deu 10. Vou trazer para cá. Vai ficar 1 sobre x igual 1 vezes 1 dá 1. 4 vezes 10, 40. Qual é o valor de x? X vai ser igual a 40, né? Se a gente multiplicar aqui meios pelos extremos, a gente vai encontrar que x é igual a 40 horas. Então, nesse caso, o gabarito da questão é a letra C. A questão 2 é uma questão da banca VUNESP. Em uma gráfica, 3 máquinas idênticas, todas com a mesma capacidade de produção por minuto, trabalhando juntas e sem interrupções, imprimem um lote de livros em 1 hora e 12 minutos. Então, temos aqui as informações iniciais. Mantidas essas condições, o tempo necessário, é o que nós vamos procurar aqui na questão, o tempo, para que 2 dessas máquinas imprimam 3 lotes de livros iguais aos anteriores, será de. Então, queremos o tempo. Bom, vamos organizar aqui as informações. Inicialmente, nós temos a quantidade de máquinas, que é 3. Nós temos a quantidade de lotes que ela consegue imprimir, que é apenas 1. E nós temos o tempo. Para o tempo, nós temos aqui o pulo do gato da questão, que é converter aqui o tempo em minutos. Então, são 60 minutos de 1 hora, né? Mais 12. Então, total, 72 minutos. No final, a gente converte aqui para horas e minutos. Agora, nós passamos a ter 2 máquinas que vão imprimir 3 lotes e nós queremos saber quanto tempo, né? Em quanto tempo isso vai ser feito. Eu posso colocar aqui a letra T ou a letra X. Eu vou usar o X, que é o mais comum, tá? Como é que a gente resolve a regra de 3 compostos? Onde está aqui a variável x, você coloca na frente. Vai ficar 72 sobre x. Igual. Beleza, você fez a primeira parte, que é a igualdade. Agora você precisa analisar essas variáveis aqui, ó. Máquina e tempo. Pensa só nessas duas.
Se eu reduzir as máquinas, o que acontece com o tempo? O tempo vai aumentar. Então, essas grandezas, elas são inversamente proporcionais. Na hora de colocar os valores aqui, nós vamos inverter. Vai ficar 2 sobre 3, porque elas são inversamente proporcionais. Vezes, agora eu vou analisar apenas lote e tempo, tá? Quando eu aumento a quantidade de lotes, eu vou precisar de mais tempo. Só que nesse caso aqui, as duas setas são na mesma direção. Então, eu não mudo o dado. Vai ficar 1 sobre 3. Beleza. E agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou resolver. Vai ficar 72 sobre x igual a 2 sobre 9. Fiz o produto, 2 vezes 1, 2. E aqui, 3 vezes 3 deu 9. Vou multiplicar cruzado agora. 2 vezes x igual a 9 vezes 72. Eu tenho a opção de fazer esse produto aqui e depois dividir por 2, mas eu posso pegar esse 2 aqui e passar dividindo. O x vai ser igual a 9 vezes 72 dividido por 2. 72 por 2 dá 36. 9 vezes 36. Vamos fazer esse cálculo. 36 vezes 9. 9 vezes 6, 54. Colocamos aqui o 4 eval 5. 9 vezes 3, 27. 27 com 5 dá 32. Então, temos aqui 324 minutos. X, 324 minutos. Só que eu não tenho essa resposta. Eu vou precisar converter. Então, eu vou pegar 324 e vou dividir por 60. 5 vezes 60, 300. Sobrou 24. Então, eu tenho 5 horas e 24 minutos. Essa vai ser nossa resposta. 5 horas e 24 minutos. Gabarito da questão se encontra aqui na letra A. A questão 3 é uma questão da banca Sebrasp, CESP, do ano 2024. Então, vamos lá. Se durante horários de fluxo intenso em um hospital, 16 médicos são capazes de realizar o atendimento de 96 pacientes em 2 horas, então, o tempo necessário para que 10 médicos sejam capazes de atender 270 pacientes é de... Então, vamos montar aqui a nossa regra de 3 composta. Primeira coisa, anotar as variáveis. Então, nós temos aqui a quantidade de médicos, inicialmente 16. Nós temos a quantidade de pacientes, que são 96, e temos o tempo. O tempo é importante colocar qual é a unidade. Aqui, no caso, eu vou usar horas. São 2 horas. Ele quer saber o tempo necessário. Então, a nossa variável, né, a incógnita, vai estar aqui na coluna do tempo. Para que 10 médicos, quantidade de médicos 10, possam, né, sejam capazes de atender 270 pacientes. Bom, e agora, para a gente arrumar aqui a nossa regra de 3 composta? Primeira coisa que a gente vai fazer é colocar onde está a variável na frente. Então, vai ficar 2 sobre x, você não muda nada. Igual, agora a gente precisa analisar o que acontece com essas grandezas, né? Se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. O que acontece com o tempo quando eu diminuo a quantidade de médicos? O tempo aumenta. Então, elas são inversamente proporcionais. Eu vou escrever aqui 10 sobre 16. Vezes, tá? Agora eu vou analisar primeiro aqui número de pacientes e o tempo. Quando eu aumento o número de pacientes, eu vou precisar de mais tempo. Então, aqui, essas duas grandezas, o número de pacientes e o tempo, elas são diretamente proporcionais. 96 sobre 270. Agora, a gente vai entrar no processo de simplificação. Vamos simplificar ao máximo. Então, simplifica aqui, simplifica aqui. O 10 e o 270, ficou 1 e 27. Vou dividir aqui, ó, 96 por 16. 2 sobre x vai ser igual 96 por 16, 6. 6 vezes 16 vai dar 96, o resto é 0. Então, aqui vai ficar 6 sobre 27. 2 sobre x vai ser igual... Vou simplificar novamente, porque tanto 6 quanto 27 são números divisíveis por 3. 6 dividido por 3, 2. E 9 dividido por 3, aliás, e 27 dividido por 3, 9. E aí, nós temos aqui o valor de x. X é igual a 9 horas. Portanto, o gabarito da questão é a letra E. Podemos marcar e seguir para a próxima. Uma faixa de 21.600 metros quadrados de areia de uma praia foi limpa por 15 pessoas em 9 dias. Cada pessoa trabalhando 4 horas por dia, com cada pessoa utilizando um equipamento X que limpa uma determinada área por hora.
Para a limpeza de uma faixa de areia de 44.800 metros quadrados, 28 pessoas irão utilizar o equipamento Y, que limpa uma área correspondente ao dobro da área que limpa o equipamento X por hora. Então, temos aqui um equipamento melhor. Considerando condições proporcionais de trabalho, para que essa nova faixa seja limpa por essas 28 pessoas em 8 dias, então vamos reduzir agora. Cada pessoa deverá trabalhar diariamente por. Então, vamos organizar aqui as informações. Nós temos a área dada em metro quadrado, 21.600, vai passar a ser 44.800, ok. Temos aqui o número de pessoas, inicialmente são 15, depois nós vamos usar 28. Opa, só que esse 28, presta bastante atenção aqui na questão. Essas 28 pessoas vão usar outro equipamento, não vai ser o equipamento X. Vai usar aqui o equipamento Y, que trabalha dobrado. Então, é como se você tivesse o dobro de pessoas, não 28. Tá? Seria o equivalente a ter 56 pessoas trabalhando com o equipamento X. Então, aqui eu vou usar 56 porque a capacidade dobrou. E nós temos aqui também a quantidade de dias, que inicialmente era 9, agora eu quero que seja 8. Ó. 9, eu quero que seja 8. E nós vamos ter aqui as horas por dia trabalhado, inicialmente 4, e nós vamos encontrar aqui um novo valor, que é o valor X. Beleza, anotei todas as variáveis, agora a gente vai montar a nossa regra de 3 composta. 4 sobre X vai ser igual. Vamos analisar as grandezas. A área, se eu aumentar a área, o que acontece com as horas por dia? Eu vou ter que aumentar também. Se eu tenho uma área maior para limpar, então eu preciso de mais horas por dia para poder dar conta. Então, aqui no caso, grandezas diretamente proporcionais, você não mexe, você coloca aqui os valores do jeito que estão. Vezes número de pessoas. Se você aumentar o número de pessoas, você pode trabalhar menos horas por dia. Grandezas inversamente proporcionais, 56 sobre 15. Vezes, agora vamos pensar aqui nos dias, diminuir a quantidade de dias, então eu preciso de mais horas por dia. Então, grandezas também inversamente proporcional, 8 sobre 9. Bom, agora a gente vai simplificar, tá? Zeros vão com zeros aqui, a gente já consegue simplificar. E presta bastante atenção a esses dois valores aqui, eu vou destacar. Nós temos aqui, ó, 216 e temos o 9. Eu vou dividir por 9 para a gente ver quanto é que vai dar. 216 dividido por 9. Tá? Aqui no caso, 2 vezes 9, 18. Sobra 3, desce 6. 4 vezes 9. 4 vezes 9, 36. Resto 0. Então, quando eu divido esse valor por esse, eu encontro como resultado 24. Ok. 24. O que a gente pode fazer também aqui no caso? A gente pode simplificar aqui, ó, 56 e 448. Então, 448 dividido por 56. Aqui no caso vai ficar 8. 8 vezes 6, 48. Põe um 8 e vai ao 4. 8 vezes 5, 40. Com 4, 44. Beleza. Aí como é que fica essa simplificação? Eu divido aqui por 56 e divido esse aqui também por 56. Aí vai ficar assim. 4 sobre x igual a 24. 56 dividido por 56 dá 1. E aqui eu deixo 8. Dividido por 448 por 56 vai dar 8. Note que eu simplifiquei esse cara aqui por 56 e esse cara aqui por 56. O resultado foi, em cima ficou 1, 56 por 56, e embaixo ficou 8, tá? Vezes 15, ok? O que dá para a gente simplificar mais? 8 com 8, simplifica. 24 e 15 também simplifica. Nós vamos ficar aqui com 24 por 3 vai dar 8 e 15 por 3 vai dar 5. Beleza, agora eu multiplico cruzado. Vai ficar 8x igual a 20. X vai ser igual a 20 sobre 8. Vou dividir aqui 20 por 8 para a gente ver quanto é que vai dar. 20 dividido por 8. 2 vezes 8, 16. Sobrou 4. Põe uma vírgula, põe um 0. 5 vezes 8, 40, resto 0. Vou voltar aqui. Temos 2,5 horas. Só que eu não tenho 2,5 nas alternativas.
Porque 2,5 horas corresponde a 2 horas e 30 minutos. Portanto, o gabarito da questão é a letra C. Podemos marcar e seguir para a próxima. A capacidade de uma máquina de apontar bico de sapato é de 80 pares por hora. Então, ele me dá aqui a quantidade de máquinas, que vai ser apenas uma, e me dá aqui a sua capacidade. Um pedido de 3.000 pares deve ser apontado em 8 horas. Determine a quantidade mínima de máquinas necessárias para executar a tarefa dentro do prazo. Letra A, 3, letra B, 5, letra C, 7, letra D, 9 ou letra E, 11. Então, vamos lá. Aqui no caso, nós vamos escrever aqui o seguinte, ó, quantidade de máquinas, inicialmente uma, quantidade de sapato, né, de bico de sapato que ela consegue fazer, 80 pares por hora, então 80 no tempo, né, aqui no caso, dado em horas, de 1 hora. O que nós temos de informação? Nós temos aqui a quantidade, que vai ser 3.000, e nós temos aqui o tempo, que vai ser 8 horas. O que a gente vai precisar determinar? A quantidade mínima de máquinas, que vai ser o nosso x. Beleza. Como é que funciona a regra de 3 composta? Onde está a variável, né, a nossa incógnita, a gente coloca aqui na frente. Então, vai ficar 1 sobre x igual. Agora, a gente analisa as grandezas. Máquina e quantidade. Se eu aumentei a quantidade, eu vou precisar de mais máquinas. Tá? Essas grandezas são diretamente proporcionais. Então, aqui a gente escreve do jeito que está. 80 sobre 3.000 vezes. Agora, a gente analisa as outras duas grandezas, tá? Sempre aos pares. Agora, a máquina e o tempo. Se você tem uma máquina, gasta 1 hora. Se você tem 8 horas para realizar o serviço, se você aumentou o tempo, você precisaria aqui de menos máquina. Então, essas grandezas, elas se correlacionam de forma inversamente proporcional. Quando você aumenta o tempo, diminui a quantidade de máquinas. Então, aqui a gente não escreve 1 sobre 8, escreve 8 sobre 1 do produto. Feito isso, agora é só executar os cálculos. Vamos simplificar aqui, ó, 0 com 0. Outra coisa que a gente pode fazer é simplificar aqui esse valor aqui, o 8 e o 300. Eu posso dividir aqui o 8 por 4. Posso dividir o 300 por 4. E aí nós vamos ficar com o seguinte, 1 sobre x igual a 2 sobre 75 vezes 8 sobre 1. 1 sobre x igual a 16 sobre 75. Aqui eu posso multiplicar cruzado ou eu posso fazer direto o seguinte. Toda vez que tiver um 1 aqui em cima, você pode inverter x dividido por 1, x, 75 dividido por 16. Pode fazer direto. Se você fizer meios pelos extremos, vai ficar assim. Vai ficar 16x igual a 75, x igual a 75 sobre 16. Então, pode inverter direto aqui. Só inverter já vai dar a tua fração. Essa fração, ela não dá exata. Eu vou dividir aqui, ó, 75 por 16. Quantas vezes 16 para dar o número próximo? 4. 4 vezes 6, 24. Põe 4 igual a 2. 4 vezes 1, 4 com 2, 6. Ó. Note que deu próximo. Mas se eu usar o 5 aqui, vai dar 80. 5 vezes 16 dá 80. Então, o número que eu tenho, ele vai estar entre 4 e 5. Eu já sei que vai estar entre 4 e 5. 5 menos 4, 1. 7 menos 6 vai dar 1. Põe uma vírgula, põe 0. Vamos multiplicar aqui por 7. 7 vezes 6, 42. Põe 2 igual a 4. 7 vezes 1 vai dar 7. Com 4, 11. Deu um número bem próximo, né? Então, vai dar aqui aproximadamente 4,7. Só que eu não tenho 4,7 máquinas. E como ele pede aqui a quantidade mínima, nesse caso, a gente arredonda para mais. Então, eu preciso de pelo menos 5 máquinas para poder dar conta aqui do serviço. Então, o gabarito da questão é a letra B. Em uma determinada empresa que presta serviços de buffet, sabe-se que todos os funcionários são igualmente eficientes. Em uma festa com 100 convidados, 20 funcionários trabalham durante 3 horas para a prestação dos serviços. Se uma outra festa no mesmo local tivesse 300 convidados, então temos aqui um aumento no número de convidados, quantos funcionários seriam necessários para a prestação dos mesmos serviços durante 2 horas? Então, vamos organizar aqui as nossas informações. Nós temos 3 variáveis. Nós temos aqui os convidados,
temos os funcionários e temos o tempo. Então, convidados, funcionários e tempo. Convidados inicialmente 100, funcionários 20 e o tempo 3 horas. O que nós queremos encontrar? O número de funcionários. Então, já sei onde é que está aqui a nossa incógnita. Ela vai estar aqui na coluna dos funcionários. Nós vamos ter agora 300 convidados e nós vamos ter um tempo de 2 horas. Beleza, e agora para organizar as informações e fazer o cálculo? Na coluna onde está aqui a minha incógnita, né, que no caso vai ser o número de funcionários, a gente coloca na frente, 20 sobre x igual. Agora a gente compara aqui, tá, com a nossa incógnita, que é o número de funcionários, as outras duas variáveis. Nós temos aqui a quantidade de convidados, que se eu aumentei aqui a quantidade de convidados, quando a gente compara convidados com funcionários, eu precisaria de mais funcionários. Então, como as setas estão na mesma direção, a gente coloca 100 sobre 300, sem nenhuma alteração. Agora, olha só o que acontece com o tempo. Agora eu tenho menos tempo, eu vou precisar de mais funcionários. Porque aqui a gente compara aos pares. Então, olha só, imagina que eu tenho essa situação, 20 funcionários para 3 horas. Quantos funcionários eu precisaria para 2 horas? Se eu diminuir o tempo, eu vou precisar de mais gente. Então, aqui as setas são em direções opostas. A gente coloca aqui o contrário, vai ficar 2 sobre 3. Beleza, e agora o que eu vou fazer? Simplifica. Zeros vão com zeros. 20 sobre x igual 1 vezes 2, 2. 3 vezes 3, 9. Multiplica cruzado agora. Vai ficar 2x igual a 180. 2 vezes x e 20 vezes 9. X igual a 180 sobre 2. X igual a 90. Então, nós vamos precisar de 90 funcionários. Portanto, o gabarito da questão é a letra D. Podemos marcar e seguir para a próxima. André está reformando sua casa. Como parte da reforma, 3 pintores levaram 1 hora e 30 minutos para pintar uma parede de 18 metros quadrados. Ainda falta pintar outra parede de 24 metros quadrados. Como a obra está atrasada, André quer que a outra parede seja pintada em 1 hora. Considerando que essa pintura ocorra na mesma proporção da outra parede, com relação ao número de pintores necessários para pintar determinada área de parede em determinado tempo. O número de pintores necessários para atingir a meta desejada é: letra A, 1 pintor, letra B, 3 pintores, letra C, 4 pintores, letra D, 6 pintores ou letra E, 9 pintores. Então, vamos anotar aqui as informações da primeira rodada. Nós temos aqui 3 pintores, temos o tempo, que é 1 hora e 30 minutos, e temos aqui a área, né? No caso, 18 metros quadrados. Então, número de pintores, 3. Temos aqui o tempo. Agora, o tempo eu vou ter que escolher se eu vou usar aqui apenas hora, 1,5 horas, né? 1 hora e meia, ou 90 minutos. Eu prefiro trabalhar com minutos. Então, aqui eu vou estar utilizando o tempo em minutos, são 90 minutos. E nós temos também a área, dada em metros quadrados, que inicialmente vai ser 18. E quais são as novas informações e o que eu quero? Eu quero saber aqui o número de pintores para pintar aqui 24 metros quadrados no tempo de 1 hora, que são 60 minutos. Então, se eu usei aqui minutos, então o outro eu vou ter que converter também. Então, 1 hora aqui, ó, 60 minutos. E agora, como é que eu organizo a minha regra de 3 composta? Onde está aqui a incógnita, que é o x, a gente coloca na frente. Vai ficar 3 sobre x igual. Bom, agora eu vou analisar apenas essas duas variáveis aqui. Ó. Esquece um pouquinho a área. Se eu diminuir o tempo, o que acontece com os pintores? Eu preciso de mais. Como as setas ficaram em direções opostas, esses dois valores aqui, ó, eu vou escrever o contrário. Vai ficar 60 sobre 90. Vezes, agora eu vou analisar as outras duas variáveis, tá? Número de pintores e a área. Se eu aumentar a área, o que acontece com o número de pintores? Terei que aumentar. Como essas setas estão na mesma direção, a gente escreve do jeito que está, 18 sobre 24. O que eu vou fazer agora? Eu vou entrar com um processo de simplificação. Vou simplificar aqui o máximo. Então, ó, 0 vai com 0. E eu vou simplificar aqui o 6 e o 9. 6 dividido por 3, 2.
9 dividido por 3, 3. Então, simplifiquei aqui o 6 e o 9, dividindo eles por 3. Ó. Dividir por 3, ficou 2. Dividir por 3, ficou 3. Agora, o 18 e o 24, eu vou simplificar por 6. 18 por 6 dá 3. 24 por 6 dá o quê? 4. 3 simplifica com 3. 3 sobre x é igual 2 e 4. Dá para simplificar, vai ficar 1 sobre 2. E agora, a última parte vai ser multiplicar cruzado. X vezes 1x, 2 vezes 3, 6. Então, no caso, ele precisa aqui de 6 pintores, gabarito da questão. Letra D, podemos marcar e seguir para a próxima. Em uma fábrica de sapatos, 4 sapateiros confeccionam 120 sapatos em 5 dias. Para expandir seu mercado consumidor, o gerente do estabelecimento contratou mais 2 sapateiros. Diante do novo cenário, pode-se afirmar que a quantidade de sapatos produzidos em 8 dias de trabalho será de... Então, aqui no caso, nós temos 3 variáveis. Nós temos aqui a quantidade de sapateiros. Então, vou colocar como número de sapateiros, inicialmente 4. Nós temos aqui a quantidade de sapatos que eles produzem, 120. E nós temos o tempo que eles necessitam, que no caso vai ser 5 dias. Essas informações são as informações da primeira parte aqui do enunciado. A segunda parte ela vai trazer valores para 2 dessas variáveis e uma vai ficar faltando. Então, olha só, nós temos aqui a contratação de mais 2 sapateiros. Então, se ele tinha 4, agora ele tem 6. Nós temos aqui o que ele quer na questão, né, que é a quantidade de sapatos. Então, a nossa incógnita vai estar aqui na coluna da quantidade. E nós temos o tempo, 8 dias. Beleza, e agora, como é que eu organizo essas informações para fazer a conta? A coluna que está incógnita, a gente vai colocar na frente. Vai ficar 120 sobre x. Isso aqui vai ser igual. Agora, eu vou comparar. O que acontece com essas variáveis? O número de sapateiros e a quantidade. Se você aumentou aqui o número de sapateiros, então você vai produzir mais. Então, as setas estando na mesma direção, você vai escrever 4 sobre 6. Não vai precisar inverter. Vezes, tá? Aqui no caso, agora eu tenho mais tempo. São 8 dias, então a quantidade também vai aumentar. As setas na mesma direção, escrevo do jeito que está. Beleza, agora eu vou fazer o seguinte. Eu tenho a opção de multiplicar aqui direto ou fazer simplificações. Eu vou simplificar porque eu acho que fica melhor. Então, ó, aqui eu vou simplificar por 2 e aqui por 2. Posso fazer isso? Ou eu poderia fazer também o seguinte. Simplificar aqui, ó, o 4 com o 8. Se eu simplificar o 4 com o 8, vai ficar 4 por 4, 8 por 4. Também vai dar certo. Mas aqui eu vou fazer assim. Vou simplificar o 4 com o 6 na mesma coluna aqui para a gente visualizar. Então, por 2 e aqui por 2, vai ficar 120 sobre x igual a 2 sobre 3 vezes 5 sobre 8. Vou fazer o produto para que apareça aqui o 10 e eu consiga simplificar aqui esse zero. Então, 120 sobre x igual a 10 sobre 24. 0 vai com 0. Pode simplificar aqui esse 0? Pode. E agora eu vou multiplicar cruzado. X vezes 1, x. E 12 vezes 24, vou fazer aqui do lado. 12 vezes 24. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 8, 8, 2. Então, aqui, ó, o valor de x, né, a quantidade de sapatos que eles vão conseguir confeccionar é 288. E o gabarito da questão é a letra A. Podemos marcar e seguir para a próxima. 5 prensas com a mesma capacidade de produção executariam o serviço em 20 dias, funcionando juntas ininterruptamente 8 horas por dia. Como uma das prensas quebrou, o serviço foi realizado por apenas 4 prensas, funcionando juntas ininterruptamente 10 horas por dia. Com a quebra da prensa, o serviço foi totalmente executado em... Ele quer saber aqui em quantos dias o serviço foi executado. Então, vamos anotar aqui as informações. Nós temos o número de prensas, nós temos o número de dias e nós temos aqui as horas por dia que elas vão funcionar. Inicialmente, nós temos 5 prensas,
elas executariam aqui o serviço em 20 dias, número de dias 20, e são 8 horas por dia. Então, vamos colocar aqui essa informação. Como nós queremos o número de dias, já temos aqui a nossa incógnita, vai estar aqui nesta coluna. E nós vamos trabalhar agora com 4 prensas, trabalhando aí 10 horas por dia. 4 e aqui 10. Bom, como é que a gente resolve a regra de 3 composta? Onde tem a variável que nós queremos, fica na frente, vai ficar 20 sobre x. Ok, igual. Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa verificar como é que as grandezas elas se relacionam. Aqui o número de prensas e o número de dias. Como é que elas se correlacionam? Diminuindo as prensas, o que acontece? Eu vou precisar de mais dias. Então, aqui, como as setas são trocadas, essas grandezas são inversamente proporcionais. Na hora de colocar os valores aqui, eu não coloco 5 dividido por 4. Eu coloco 4 dividido por 5, porque as grandezas são inversamente proporcionais. Vou fazer aqui o mesmo processo usando aqui a outra informação, que são horas por dia. Se eu aumentar a quantidade de horas trabalhadas por dia, então eu vou precisar de menos dias. Note que as setas também ficaram trocadas. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte, colocar 10 sobre 8. Então, 20 sobre x é igual a 40 dividido por 40. Tá? 4 vezes 10, 40. 5 vezes 8, 40. 20 sobre x igual a 1. Então, daqui a gente vai concluir que x vezes 1, no caso, né, vai passar multiplicando, vai ser x, vai ser igual a 20 dias. Portanto, a alternativa correta na questão, gabarito, letra C. Questão 10 é uma questão da banca Sesgran Rio. Considere que, em média, 2 funcionários de um banco atendam 80 clientes em um período de 5 horas. O banco deseja montar uma equipe de funcionários para atender 500 clientes em, no máximo, 8 horas. Diante da média de atendimentos considerada e da intenção do banco, qual é o número mínimo de funcionários a serem utilizados na equipe? Então, vamos lá, vamos organizar aqui as nossas informações. Nós temos o número de funcionários, inicialmente 2. Nós temos o número de clientes, 80. E nós temos aqui o período, né? No caso, o tempo dado em horas são 5 horas. Ele quer saber o número mínimo de funcionários. Então, a nossa incógnita vai estar aqui, na coluna dos funcionários. Para atender o total de 500 clientes, colocamos aqui o 500, num tempo máximo de 8 horas. Feito isso, agora a gente vai organizar aqui o cálculo, né? Colocamos todas as variáveis, agora a gente vai fazer a conta. Número de funcionários é o que eu quero, então vai ficar 2 sobre x igual. Agora a gente precisa analisar as variáveis, tá? Número de funcionário e número de clientes. Se eu aumentar o número de clientes a serem atendidos, eu preciso de mais funcionários. Então, grandezas diretamente proporcionais, não muda nada, 80 sobre 500. Vezes, agora eu vou analisar aqui o número de funcionários e o tempo, né? O período de atendimento. Se eu aumentar o período de atendimento, preciso de menos funcionário, porque eu tenho mais tempo para fazer o atendimento. Então, aqui no caso, as grandezas são inversamente proporcionais. Eu vou escrever 8 sobre 5 e não 5 sobre 8. Agora, a gente vai fazer o cálculo. Tá? Já está tudo organizado, é só fazer o cálculo. Simplifica aqui, ó. Simplifica esse 0. Aí, aqui vai ficar 2 sobre x igual. Simplifica o 8 com 50 por 2, no caso. 8 por 2 dá 4. 50 por 2, 25. Vezes 8 sobre 5. Simplifico o 2 com 4 também, vai ficar 1 sobre x igual a 2 sobre 25, vezes 8 sobre 5. E agora a gente executa aqui essas multiplicações, vai ficar 1 sobre x igual a 16 sobre 125. E aí, nesse caso, que eu tenho 1 aqui em cima, ao invés de multiplicar cruzado, fazer 16x igual a 125, x igual a 125 sobre 16, do jeito que está aqui, ó, já pode fazer a inversão. X sobre 1, x, 125 sobre 16. E o resultado vai gerar para mim um x de aproximadamente 8. Tá? Vamos fazer essa divisão. 125 dividido por 16. 7 vezes 16
7 vezes 6, 42. Põe 2 vai ao 4. 7 vezes 1, 7. Com 4, 11. 5 menos 2, 3. 2 menos 1, 1. Põe uma vírgula, põe um 0. 8 vezes 6, 48. Põe um 8 vai ao 4. 8 vezes 1, 8. Com 4, 12. Sobrou 2. Então, olha só, 7,8. Só que eu não tenho como contratar 7,8 funcionários. Então, esse número aqui, por não ter sido inteiro, a gente vai arredondar. Então, o valor X, o valor mínimo que a gente vai ter para essas novas condições, será um X igual a 8 funcionários. E o gabarito da questão se encontra na letra C. Podemos marcar e seguir para a próxima.